Edson, todos acharam? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e bom Pai, alegres estamos, Senhor, em abrir a Tua palavra nesta noite. Fale conosco por intermédio do Teu Espírito e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, amigos e amigas. O pastor Paulo teve muitos problemas com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja de muita, mas muita dificuldade de compreensão. Não era assim como a igreja de Dois Carneiros, né? Que é uma igreja fácil, né? Uma igreja amiga. A igreja de Corinto era uma igreja difícil. Aqui, na igreja de Corinto, nós temos muitos problemas. E esses problemas são problemas que perduram até hoje. E muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação a isso. Por exemplo, na igreja de Corinto surgiu o problema do véu. Usar ou não usar o véu. E até hoje nós temos esse debate, né? Usar ou não usar o véu. Tem até a igreja que usa o véu, né? Que é chamada de igreja do véu. Na igreja de Corinto também tivemos aquele grande problema dos dons espirituais. Falar ou não falar em línguas. E Paulo falou assim: olha, se houver alguém que traduza, então, por favor, fale em línguas. Mas, se não houver tradutor, não precisa falar, porque não vai edificar. E até hoje nós temos o quê? Nós temos essa dificuldade, porque tem igrejas que falam em línguas também, né? Então, a igreja de Corinto sempre foi uma igreja difícil, uma igreja complicada. Dentro desse escopo, ou debaixo desse guarda-chuva de problemas, nós encontramos na igreja de Corinto também o problema da ceia do Senhor. Porque muitas pessoas naquela época estavam comendo a ceia do Senhor de maneira desorganizada. Naquela época, diferente de hoje, a gente vem, a gente ora, participa do pão, participa do vinho. Na época de Paulo havia um movimento chamado de ágape, que era o movimento do amor. Então as pessoas participavam da ceia todos juntos e depois eles se reuniam ali na igreja mesmo para poder comer, para poder se alimentar. Era o alimento ágape, o alimento do amor. E muitas pessoas estavam comendo demais e deixando pessoas sem comer. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, que é a carta à igreja de Corinto, ele escreve uma carta para poder trazer explicações, orientações e dar um rumo para a igreja, meus amigos. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para poder trazer o discernimento para a igreja. Não havia telefone, não havia internet, não havia celular, não havia computador, e a comunicação era através de cartas. Por isso nós temos várias cartas na Bíblia Sagrada. E quando nós chegamos aqui no capítulo 11, Paulo escrevendo aos Coríntios, né, ele vai então orientar a maneira que se deve participar da ceia do Senhor. E ele utiliza as palavras de Jesus quando se reuniu com os seus discípulos. E aqui nós podemos extrair pelo menos 3 lições. Eu queria que você ficasse atento agora, tá bom? A primeira lição, ela está no verso 24. Quando Paulo diz assim, olha: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em que, igreja? Em memória de mim. Ora, quando se fala em memória, nós falamos de quê? De passado, não é isso? Ninguém tem memórias do futuro, porque o futuro não chegou. Ninguém tem memórias do presente. O termo memória nos remete ao passado. Então, Paulo está dizendo assim, olha, todas as vezes que vocês participarem da ceia do Senhor, vocês precisam fazer isso em memória de Jesus, em memória de mim, porque Paulo aqui está trazendo à tona as palavras de Jesus.
Então, ele na verdade está corroborando com aquilo que Jesus falou. Ele está recitando aquilo que Jesus falou. Fazer isto em memória de mim. Em outras palavras, quando você participa da ceia do Senhor, Deus está lhe convidando a olhar lá para trás, para a cruz do Calvário. Ele está lhe convidando a você olhar para Jesus ensanguentado. Ele está lhe convidando para que você possa olhar para Jesus com os seus pés, com as suas mãos feridas. Ele está lhe convidando para que você olhe para o Calvário e veja Jesus com a sua fronte ferida, ensanguentado. Ele está lhe convidando para que você remeta a sua mente lá no passado, para o sofrimento de Jesus, e que você entenda que foi através desse sofrimento que você está aqui hoje. Foi por intermédio da morte de Jesus que você também pode sonhar com um futuro melhor. Então olhe para trás, olhe para o Calvário, olhe para a morte de Jesus, olhe para o sacrifício de Jesus, olhe para a bondade de Jesus, olhe para o perdão dos seus pecados que foi cravado na cruz do Calvário. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer quando nós participamos de que igreja? Da ceia do Senhor. Então qual é a primeira lição? Olhar para onde? Olhar para trás, né? Fazer isso em memória de mim. Em seguida, Jesus diz assim, verso 27. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e no sangue do Senhor. Verso 26. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ora, se fazer isto em memória de mim nos convida a olhar para trás, para a cruz, a expressão até que ele venha nos convida a olhar para onde, igreja? Porque a volta de Cristo está onde? No futuro. Então, participar da ceia do Senhor é um convite duplo. Olhe para a cruz, mas olhe também para a frente. Olhe para a cruz, veja o sofrimento de Jesus, mas também olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus vindo nas nuvens dos céus. Olhe para frente e perceba que aquele que há de vir virá e não tardará. Porque Jesus mesmo disse assim, olha, eu estou participando com vocês dessa ceia. E a próxima vez que eu participar da ceia com vocês, será no céu, na Nova Jerusalém. Ele disse para os discípulos, então, participar da ceia do Senhor é um movimento maravilhoso, é um movimento em que nos convida a sonhar com o futuro, a sonhar com a volta de Jesus, a sonhar com o fim de todo o mal, a sonhar com o fim das doenças, com o fim do pecado, a sonhar com algo melhor, com a Nova Jerusalém, com a Canaã celestial. Olhe para trás, mas também olhe para frente. Olhe e sonhe com a volta de Jesus. E por último, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Ora, se fazer isto em memória de mim nos convida a olhar para onde? Para trás. Se até que ele venha nos convida a olhar para frente. Examine-se o homem a si mesmo, nos convida a olhar para dentro. Nada é mais importante do que olhar para dentro. Por quê, pastor? Porque se nós não olharmos para dentro, se nós não fizermos uma autoanálise, se nós não fizermos agora um autoexame, talvez muitos de nós não chegaremos à eternidade. Por isso que a palavra diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não está dizendo assim, ei, você, examine-se a vida dos outros, né? Porque às vezes nós temos esse costume, né? Pastor, fulano de tal pode participar da ceia, ciclano pode participar, e Beltrano que estava na festa, e fulano de tal que estava ali, está disciplinado, e aquele ali que ainda é um menino, é uma criança, pode participar. A Bíblia diz assim, por favor, não olhe ao redor, não olhe para a vida dos outros, olhe para dentro de você, olhe para si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não diz assim, examine-se o homem a vida dos outros. Examine-se o homem a si mesmo. E a partir daí faça o quê? Coma do
pão. E um dos grandes problemas que nós temos hoje na igreja, primeiro, é olharmos a vida dos outros e não olhar para nós mesmos. Será que eu estou apto a participar da ceia? E o segundo problema é fazermos a autoanálise e aí nós percebemos: epa, eu não estou apto a participar da ceia. Você está apto a participar da ceia? Quer dizer para você que nenhum de nós aqui está apto. O que nos torna apto a participar da ceia é o sangue de Jesus. É a graça, meus amigos. Humanamente falando, nós não temos nada em nós que nos faça participar da ceia. Mas nós já olhamos para onde? Para o passado. Nós já olhamos para o futuro. E agora, olhando para dentro, Deus nos dá a oportunidade de pedir perdão para os nossos pecados. Hoje, nesta noite, Deus nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão. E a partir daí, nessa reflexão, a Bíblia diz assim, olha, coma do pão. Interessante que a Bíblia diz assim, olha, ei, faça uma análise da sua vida. E depois, não precisa comer do pão, porque você está em pecado. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz assim, olha, faça uma análise da sua vida. E depois, coma do pão. Por quê, pastor? Porque quando você faz uma análise da sua vida, você entende como eu que você é pecador, que você é pecadora. E a partir do momento que nós entendemos que somos pecadores, nós vamos cair de joelhos e vamos pedir perdão ao Senhor. Nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos, mesmo assentados ou em pé, nós vamos voltar a nossa mente para o céu e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não sou digno, mas por favor, pelo sangue de Jesus, me torne digno a participar desse momento tão singular, desse momento tão importante para mim. Porque a ceia do Senhor é, acima de tudo, um momento de perdão, um momento de restauração. Então, se você veio aqui nesta noite, entendendo que é pecador, que é pecadora, se você veio aqui nesta noite, talvez com o pensamento de não participar da ceia, eu quero desafiar você a participar, a pedir perdão pelos seus pecados, a fazer uma autoanálise e a participarmos todos juntos desse momento tão importante, meus amigos. É um momento em que Deus lhe dá o momento tão oportuno que Deus lhe dá para que você restaure, para que você tenha o perdão, para que você tenha a libertação. Não se apegue aos pecados acariciados, não se apegue aos problemas interpessoais. Tem gente que não quer participar da ceia do Senhor porque brigou com o esposo, com a esposa, brigou com o namorado, com a namorada, brigou com o irmão da igreja, ou porque ele está vivendo uma vida de pecados e já tem muito tempo lutado contra isso. Deus não quer que você deixe de participar da ceia do Senhor. Ele quer que você se liberte desse pecado acariciado. Ele quer que você quebre o seu orgulho, que vá falar com o irmão, que vá abraçar o irmão, para que todos juntos possamos participar em uma comunidade de amor, para que todos nós possamos participar desse momento tão importante, que é o momento de perdão, de restauração, é o momento de renovação de aliança. Então eu quero fazer para você, nesta noite, um convite, um desafio, e também um apelo para você. Examine-se a si mesmo, depois coma do pão, beba do vinho e participemos juntos desse momento tão importante, dessa oportunidade que o Senhor está lhe dando para poder se reconsagrar, para poder restaurar a tua vida. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, que alegria, Senhor, estarmos juntos nesta noite. Que alegria termos a oportunidade de participarmos desses emblemas sagrados. Nesse momento, é o momento em que nós vamos participar todos juntos do pão e do vinho. Nesse momento, eu quero pedir uma bênção especial, primeiro para com o pão. O pão que é símbolo do corpo de Jesus. O pão que simboliza
o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue como sacrifício na cruz do Calvário. Geralmente, quando nós queremos ter mais força, mais vigor e mais força e mais motivação, nós comemos o pão físico. E o pão físico está cheio de nutrientes que fortalecem o indivíduo. Na área espiritual não é diferente. Se nós queremos ter uma vida espiritual mais forte, mais robusta, mais motivada, se nós queremos ter uma vida espiritual mais renovada, nós precisamos nos alimentar diariamente do pão da vida, que é Jesus Cristo. Por favor, Senhor, abençoa este pão e abençoa cada adorador, para que eles possam receber pela fé a presença de Cristo em vossas vidas. Essas são as bênçãos que nós te rogamos no doce e no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar todos aqueles que já participaram do Lava Pés para que se coloquem em pé.